Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os trabalhos da CPI do ponto de vista jurídico, o depoimento de Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, e a tipificação de eventuais crimes investigados pela comissão. Eu converso com o jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça e um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Doutor Miguel Reale Júnior, boa noite. Boa noite, Denise. Grande satisfação de estar no seu programa novamente. Bom, doutor Reale, hoje nós tivemos um grande impasse no depoimento de Ricardo Barros, que foi interrompido por trocas de acusações entre ele e os senadores. E agora, de acordo com o Omar Aziz, ele virá como convocado e não mais convidado. E aí eu queria saber do senhor qual que é o espaço jurídico para a comissão, para ela agir contra um deputado. E ela também já convocou a cariação entre o atual ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado Luiz Miranda, que denunciou um eventual esquema aí de pressões para a compra da vacina. A CPI tem essa condição legal? Sim, independentemente de ser deputado ou líder do governo, ao depor na comissão, ele tem o dever de dizer a verdade. A não ser que ele, como investigado, venha a obter junto ao Supremo Tribunal Federal o direito de se eximir de responder, ou seja, o direito de manter-se em silêncio para não se comprometer. Não há nunca o direito de mentir. Veja, vamos esclarecer bem o seguinte: aqueles que são investigados ou que possam eventualmente se prejudicar não têm o direito de mentir, têm o direito de se eximir de dar esclarecimentos. Não há o direito de mentir, há o direito de se eximir de explicar algo que possa lhe prejudicar. E não é por ser deputado que alguém poderá comparecer e faltar com a verdade. Assim, o deputado Ricardo Barros, se comparecer novamente à CPI, deverá obrigatoriamente dizer a verdade. Se ele tiver coberto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele poderá se eximir de responder perguntas que ele entenda que possam prejudicar, que possam comprometer a sua posição. Isso sim, só isso. Inclusive, nós tivemos o senador Randolfo Rodrigues chamando a atenção para mentiras que ele teria dito hoje, que eles teriam uma comprovação de imediato, de empresas que foram contra o que ele disse. Nesse caso, tem alguma tipificação de crime, alguma punição? Se configurar que ele mente, estaria aí praticando um crime de falso testemunho. Ou seja, independentemente da condição de deputado ou não, ele é testemunha. E a testemunha tem a obrigatoriedade de dizer a verdade. E ele, sendo convocado, ele vai ter que prestar o juramento de dizer a verdade. E se ele faltar com a verdade, ele incorrerá, eventualmente, num crime de falso testemunho. É necessário que isso fique comprovado, mas que ele falta com a verdade. E isso vai se verificar futuramente quando ele comparecer e houver a demonstração do descompasso entre o que ele disser e aquilo que estiver estabelecido, já averiguado. E da mesma forma a CPI pode convocar um ministro? Sim, não há nenhuma proibição de convocação. Com outros ministros já foram convocados, não é? Os ministros, como ex-ministros e ministros, já foram convocados para depor na CPI. Nós, da Comissão de Juristas, ainda não recebemos o material relativo à Covaxin. Nós estamos mergulhados na análise de toda a documentação relativa à pandemia. E já é uma documentação imensa, é uma documentação muito consistente relativos a todos os fatos que ocorreram com relação ao comportamento do governo federal, desde o presidente, os ministros, o ministro da Saúde, os ministros da Casa Civil, a liderança do governo, os responsáveis pelo Ministério da Saúde, o secretário executivo e todos os graus do Ministério da Saúde na conduta frente à pandemia. Portanto, ainda não temos nenhuma ideia sobre os problemas relativos à compra de vacinas, que não as vacinas que foram adquiridas da Pfizer e do Butantan. Com relação à Covaxin, nós não temos ainda nenhuma análise feita, porque essa documentação não nos foi enviada.
Agora, doutor Miguel Reale, na avaliação dessa documentação toda, depois haverá um parecer do ponto de vista dos jurídicos, dos juristas, para basear o relatório que será apresentado por Renan Calheiros? Na verdade, nós vamos oferecer um parecer que vai ser examinado pela comissão, pelo relator e por demais membros da comissão, e apenas são subsídios que nós vamos estar apresentando. E o que se constata deste levantamento que está sendo feito do comportamento do governo federal é que existia efetivamente um plano que partia da ideia de que era necessário haver uma imunidade de rebanho. A ideia fundamental era essa, era uma imunidade de rebanho e a apresentação à nação de que havia um tratamento precoce e uma salvação através de uma medicação salvadora, que era a cloroquina, e que devia haver liberação absoluta do trabalho, não haver qualquer isolamento social, não se preocupar com aglomeração, não se preocupar com máscara, não se preocupar com vacina. O trabalho que era fundamental, vamos trabalhar, e se alguém vai morrer mesmo, porque 70% das pessoas vão contrair o vírus, isso é natural, muitos vão morrer, todo mundo morre mesmo, a morte é algo natural, todos têm o mesmo cheiro, e daí a morte é algo que vai acontecer para os mais frágeis, vamos cuidar dos mais frágeis, os outros é que... Agora isso pode caracterizar crime? Vamos tocar a vida em frente. E o que aconteceu foi esse desastre imenso, hoje já de 560 mil, mais de 560 mil pessoas que faleceram, além daqueles que ficaram doentes com graves sequelas, não é? Graves sequelas, e foi essa política que foi estabelecida, que não foi só o presidente da República, não foi só o ministro da Saúde, o Pazuello, mas foi também o ministro da Economia, foi o Ministério da Economia, foi o próprio Ricardo Barros, defendendo a ideia de uma imunidade de rebanho, de uma imunidade geral, né? E, agora, portanto, essa posição pode levar a alguma criminalização? Sim, porque isso se constitui num crime de responsabilidade. É um desprezo a dois valores fundamentais que estão na Constituição, que é o do valor da vida e o valor da saúde. E constitui crime de responsabilidade e afronta aos valores essenciais, como valores individuais e sociais, que é o valor da vida e o valor da saúde, que foram menosprezados para se privilegiar a ideia de que temos que tocar a economia, vamos tocar a vida em frente e depois, vamos ver, se tiver que morrer, morra, vamos tocar a vida em frente, isso que importa mais do que a preservação da saúde. E a campanha toda contra a vacina, a campanha contra o uso de máscara, a campanha contra o isolamento, a campanha contra o fechamento de fábricas e de serviços, porque todos os serviços eram considerados essenciais, não vamos proibir reuniões de templos ou de igrejas, não vamos proibir escolas, não vamos proibir atividades esportivas, a vida tem que continuar normal. Foi a queda de braço que nós vimos, não é? Agora... esse foi o discurso o tempo inteiro. Exatamente. Um desprezo absoluto aos cuidados e às precauções. Né? O presidente chegar e dizer, vacina não, vacina, o único que é vacinado aqui é o Faísca, que é o meu cachorro. Para que essa correria atrás da vacina? Isto revela uma posição valorativa, né? Revela qual era a posição de sensibilidade perante a vida e perante a saúde. Agora, doutor Miguel Reale, o senhor foi um dos autores do processo do pedido de impeachment contra Dilma Rousseff pelas pedaladas fiscais. E agora a gente tem visto muita discussão a respeito de gerenciamento das finanças pela atual equipe econômica, a questão dos precatórios. O senhor acha que cabe uma PEC propondo esse parcelamento, como defende o ministro Paulo Guedes? Ele disse que tem uma incapacidade de pagamento, de o governo arcar com essas despesas sem romper o teto de gastos. O senhor vê alguma irregularidade nesse procedimento? Sim, esse procedimento é uma forma oblíqua também
de fugir à determinação já judicial de pagamento de dívidas já consolidadas e reconhecidas, e, portanto, é também uma forma de pedalada. Então, ou seja, isto leva a uma desconfiança dos agentes econômicos com a possibilidade do Estado de cumprir os seus compromissos evidentes. Se ele está dizendo que as dívidas que estão determinadas judicialmente serão pagas apenas parcialmente, isso leva a uma desconfiança dos agentes econômicos, que é o que aconteceu quando se descobriu que os bancos oficiais estavam financiando o Estado, que isso foram as pedaladas da época de Dilma, que levou o quê? A recessão. As pedaladas não eram irrelevantes, mas foram relevantíssimas, porque levaram a um processo recessivo de empobrecimento da nação terrível. E isto pode ocorrer também em relação a essa desconfiança que os agentes econômicos vão ter com essa manobra para não pagamento dos precatórios. Mas a aprovação da PEC dos precatórios autorizaria o governo a proceder dessa forma? O problema de haver autorização não quer dizer que ela não vá se constituir também numa pedalada e não vai se constituir num elemento de desconfiança dos agentes econômicos. Então, portanto, a gravidade é também de ser reconhecida. Não, eu falava do ponto de vista de crime de responsabilidade, aí envolvendo as finanças. Sim, mas eu creio que mesmo isto também é grave também, e acho que dificilmente pode-se admitir que exista aprovação em nível constitucional de um adiamento de pagamento de dívidas decorrentes de determinação judicial. Eu acho que é inaceitável, eu acho que não é porque é pagamento determinado por emenda constitucional que não é inconstitucional. Perfeito. Ouvimos Miguel Reale Júnior, que é ex-ministro da Justiça, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Heitor Reale, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Com vocês.